Bom dia, pessoal, tudo bem? A tia vai começar agora a apostila, volume 4, né? A nossa apostila do quarto bimestre, certo? A tia vai pedir para vocês, antes de ver a aula, vocês vão ver e vão parar aqui. Assistir a 2 vídeos que a tia vai colocar para vocês estarem sabendo o tema que a gente vai estar falando, que é sobre respeito. Então, a tia queria que vocês vissem o vídeo primeiro, os 2 vídeos. Eu não posso colocar aqui nos nossos slides, por quê? Porque dá direitos autorais. E aí eu não consigo colocar. Então, o que a tia vai fazer? A tia vai pegar os 2 vídeos, vai estar disponibilizando dentro do nosso grupo de estudos, tá? Para vocês estarem assistindo, tá legal? Então, vamos, essa aqui é a capa, né, do nosso conteúdo do quarto ano, volume 4, né, da nossa apostila. O tema que nós vamos abordar agora vai ser conviver e respeitar. O que acontece? Nós todos viemos de lares diferentes, com comportamentos diferentes, com atitudes diferentes, com costumes diferentes. Só que, o que a gente tem que aprender? Nós temos que respeitar a individualidade de cada um, né? Porque a gente não é robô. A gente é um indivíduo com vontades próprias, com gostos, com preferências, um diferente do outro. A gente não saiu em série feito numa máquina, em um determinado padrão. Então, nós já falamos sobre isso já em algumas aulas anteriores. E aí, o que pode estar causando? A falta de respeito entre as pessoas, onde um não consegue entender o pensamento, ou atitude, ou raciocínio da outra pessoa, e passa a acontecer o quê? Um desrespeito. Então, como a gente convive em sociedade, a gente não nasceu para viver sozinho, e mais do que nunca a gente está percebendo isso agora nessa pandemia, que está ficando todo mundo irritado, todo mundo nervoso, por ficar muito tempo dentro de casa e não poder sair para conversar com pessoas diferentes, para trocar uma conversa diferente, para ver o colega, a saudade que a gente tá um do outro. Então, cabe a nós o quê? Respeitar. E a gente vai perceber, então, que nós nascemos para viver realmente em sociedade. E que o ser humano não nasceu para viver sozinho, né? Então, vamos lá. Ó, conviver e respeitar. Você sabia que o mundo é habitado por mais de 7 bilhões de pessoas? Esse número imenso é formado por indivíduos diferentes entre si, que formam famílias, comunidades e povos com características muito distintas. Por isso, é importante pensar e conversar sobre maneiras de conviver bem com as outras pessoas, respeitando seus diversos modos de ser. Então, foi isso que a tia acabou de falar agora. Cabe a nós ter o quê? A sabedoria de passar a entender o próximo, né? É aquele velho ditado que a gente não quer pra gente, a gente não quer pros outros, né? Então, vamos para a próxima página, e na página 4 da nossa apostila, fazer a leitura no Diga Aí. Siga as orientações do professor para conversar com os colegas sobre esta questão. Você acha que suas atitudes influenciam a vida de outras pessoas? Bom, primeiro passo, nós não estamos na sala de aula e não vai ter como a gente ter esse bate-papo. Então, o que a gente vai estar fazendo? Vocês vão estar conversando, vocês podem conversar entre vocês aí, mandar no privado de cada um, ou conversar com a vovó que está com vocês, ou com a madrinha, ou com a tia, e ver o que vocês acham da atitude de vocês. Bom, vamos imaginar que eu chego aqui brava, querendo fazer minha aula, nervosa, irritada, que eu tenha algum problema, que eu estou passando por alguma situação. Aí eu chego aqui para dar minha aula e começo a agredir vocês. Então, a partir do momento que eu estou me dirigindo a alguém com falta de respeito, a minha atitude vai sim influenciar na vida de outra pessoa, né?
Então, cabe a gente o quê? Respeitar as pessoas. As pessoas não vivem sozinhas. Por isso, as atitudes de cada uma interferem na vida das outras pessoas. Nem sempre as pessoas prestam a devida atenção no modo como agem no dia a dia. No entanto, suas atitudes podem demonstrar respeito ou desrespeito por aqueles indivíduos que fazem parte de seu grupo de convivência. Você já pensou nisso? Então, pessoal, é por isso que a tia fala: respeito é o alicerce de tudo. Onde não há respeito, não há diálogo, não há uma boa convivência. Então, como a tia já disse e vai repetir novamente, o que eu não quero para mim, eu não vou estar fazendo com as outras pessoas, não é mesmo? Então, vamos aí no lápis na mão. Essas atividades aqui, a tia vai estar pedindo para vocês estarem realizando no caderno, tá? Porque aqui não tem lugar para estar desenhando. Então, vamos lá, ó. Desenhe uma pessoa agindo de um modo que demonstre respeito ou desrespeito pelos outros. Crie uma legenda para seu desenho, identificando o que você ilustrou, mas sem dizer se essa imagem demonstra respeito ou desrespeito. Então, a imagem, o desenho que vocês vão fazer e vão estar mandando para mim, não vai precisar assim, vai colocar legenda, mas eu queria um desenho assim, que não precisasse nem de legenda para ser entendido, tá? Isso é muito importante. Isso a gente fala que é uma comunicação visual, onde não precisa nem de legenda e nem de palavras, porque a própria imagem já fala por si, certo? Novamente aí na 2, está pedindo para se reunir com o colega. Como eu falei para vocês, a gente sofre muito na aula de filosofia, porque a gente conversava muito e trocava muita ideia. E infelizmente agora não tem como a gente estar fazendo isso. Então, vê quem está perto de vocês, ou se não der para fazer atividade agora, se der para vocês fazerem só a hora que o papai e a mamãe estiver em casa, não tem problema, tá, pessoal? O importante é vocês estarem conversando e trocando experiências para estar chegando a uma determinada conclusão, tá? Então, vamos ver o que está pedindo aí. Reúna-se com os colegas e junto classifiquem os desenhos em 2 grupos. Um denominado atitudes que demonstram respeito e outro chamado atitudes que demonstram desrespeito. Então, infelizmente, essa atividade é tão legal de fazer dentro da sala de aula, a gente não vai poder estar fazendo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês estarem postando somente o desenho no nosso grupo de estudo, para que todo mundo possa ver o desenho de vocês. Tá legal? E a tia também de tabela vai estar vendo o desenho. Mas é só o desenho, tá legal? Não precisa colocar as outras respostas. Vocês fotografem o desenho que vocês fizeram e postem no grupo para a tia e para todos os colegas estarem visualizando. Número 3. Na página seguinte, anote algumas das atitudes representadas nos desenhos de cada grupo. Então, depois que os colegas postarem no nosso grupo de estudo, vocês vão virar a nossa página aí e vão fazer o quê? Vocês vão estar registrando aí atitudes que demonstram respeito e atitudes que demonstram desrespeito. Então, vocês escolhem alguns aí e colocam aí nessa legenda aí, nesse caderno, nessa folhinha de caderno. Vem mais algumas perguntas aí. Converse com os colegas sobre estas perguntas. Como você se sente quando alguém desrespeita você? Essa é uma resposta pessoal, tá? Vocês copiem a pergunta e a resposta e coloquem no caderninho de vocês. Número 2. Que motivos podem fazer alguém desrespeitar outras pessoas? Isso também vai ser pessoal e vocês vão tirar a conclusão de vocês após verem os vídeos e conversar com quem tá aí com vocês, tá legal? Respeitar as diferenças. Um dos motivos que fazem as pessoas se desrespeitarem é a dificuldade que sentem de compreender e aceitar as diferenças que percebem entre si, de características físicas, de costumes e até mesmo de gostos e ideias pessoais. A dificuldade em lidar com essas diferenças muitas vezes faz com que alguns indivíduos acreditem que são melhores do que os outros e assim tomem atitudes que prejudicam a convivência.
Infelizmente, esses indivíduos esquecem que, apesar das diferenças, têm em comum o fato de que todos são pessoas e de sofrerem quando são desrespeitados ou maltratados por alguém. Então, pessoal, a pessoa pode ter uma característica totalmente diferente da minha, só que nós temos uma coisa que é igual para todo ser humano. O que é? O sentimento, né? O sentimento é igual para todos. Todos sentem alegria, todos sentem tristeza. Então, antes da gente abrir a boca para falar algo de alguém ou apontar os defeitos, a gente deve olhar para si mesmo, certo? Então, cabe a gente fazer o quê? Respeitar. Mais uma vez eu vou falar. O que eu não quero para mim, eu não faço para as outras pessoas. Então, vamos então para a próxima página aí. Vamos brincar. Aí na página 6, né? A tia tinha esquecido de mudar a página. Mas vamos lá. Vamos brincar. A primeira atitude necessária para desenvolver o respeito às diferenças é reconhecer que a diversidade está por toda parte, inclusive em você mesmo. Afinal de contas, poderia afirmar que conhece alguém que seja completamente igual a você? Não, apenas fisicamente, mas também na maneira de ser, pensar e agir. Pensando nessas questões, participe do jogo Diferenças. Para jogá-lo, considere estas instruções e as orientações do professor. Forme uma equipe com alguns colegas, no caso, vocês vão fazer com o papai e com a mamãe, e vão formar uma equipe aí. Durante o tempo estabelecido, vocês vão escrever nas linhas a seguir o maior número possível de diferenças entre os integrantes da equipe. Então, vamos supor que pega eu, meu marido e meus 2 filhos. E vou ver o que tem de diferente entre nós. O que a gente vai observar primeiro? Vamos seguir o passo a passo aqui nas orientações. Ó, vocês estão vendo que isso aqui é um texto instrucional, igual a gente viu na aula de português? Tem que seguir o passo a passo, ó. Primeira questão aí, ó. Gênero. É feminino ou masculino? Idade, características físicas, origem étnica, local do nascimento, costumes e influências culturais, religião, características de personalidade, gostos e preferências, opiniões, principais habilidades, e aí tá pedindo uma sugestão na letra L. Então, vocês vão colocar as diferenças entre os integrantes da equipe. Pode ter 1, 2 ou 3 pessoas para vocês estarem registrando aí. Tá legal? Olha, vocês terminando de fazer a atividade, vocês mandem para a tia, tá? Para a tia tá verificando. Tá legal? E não deixem de assistir primeiro os 2 vídeos, que eles vão colaborar muito com essas questões que a gente tem em pauta aqui no início da nossa apostila de filosofia. Tá legal? Um beijo, fiquem com Deus e não esqueçam da avaliação à tarde, tá legal? Beijinhos e tchau, tchau.